pessoal, a gente vai continuar a falar de triângulos. Lembra que a gente parou na semelhança de triângulo a partir de Teorema de Tales, e agora a gente vai complementar essa informação com mais alguns detalhes, tá? Então aqui, deixando claro para a gente o que é semelhança de triângulos. É comparar dois triângulos, e não que eles são iguais, mas que eles são parecidos. Parecidos em que maneira? Então, por definição aqui, ó, dois triângulos são semelhantes se e somente se possuem os três ângulos ordenadamente congruentes. Lembre-se que congruentes significam iguais e os lados correspondentes proporcionais. Ah, ficou muito confuso. Então, olha aqui na figura. Tem o triângulo ABC e o triângulo PQR. Os três ângulos do triângulo pequeno estão pintados das mesmas cores que os outros três ângulos da figura maior. Quando eu pinto aqui a representação dos ângulos da mesma cor, eu quero dizer que são iguais. Então aqui, ó, A igual a P, B igual a Q, C igual a R. Então, primeira coisa, esse ângulo é o mesmo valor que esse o mesmo que esse o mesmo que esse. Então, a primeira regra que está aqui, e a primeira coisa que falou, três ângulos ordenadamente congruentes. Segunda parte, lado AB pintado da mesma cor que o lado PQ. Então, são os lados que são correspondentes nos dois triângulos. BC e QR com a mesma cor e CA com RP ou PR na mesma cor. Então, os parzinhos aqui de lados que são correspondentes. Então, se eles são proporcionais, ou seja, AB sobre PQ igual BC sobre QR, e isso também sendo igual a C sobre PR, se acontecer essa proporção aqui, ela for verdadeira, significa que o triângulo maior é semelhante ao triângulo menor. Tá? Então aconteceu aí uma ampliação, uma redução entre os dois. Então isso pra gente é semelhança de triângulos. Tá? Quando eu falei em sala de aula, comecei a falar para vocês aí das proporções, eu falei de pegar fotos e você ou reduzir, ampliar sem ter deformação. Isso é a mesma coisa que semelhança de triângulo, só que no caso da foto, a foto é uma figura geralmente retangular ou próxima de quadrado, e aí você aumenta e diminui o tamanho dela, mantendo as mesmas proporções, e por serem retângulos ou quadrados, os ângulos de 90 continuam sendo iguais nas duas fotos, na original e na ampliada. Então as duas regras estão funcionando. Tá? O que a gente vai fazer? A gente vai partir de princípios basicões para poder falar que os triângulos são semelhantes e depois fazer contas envolvendo alguma grandeza que está faltando. Então, primeira coisa, a gente sabe o que são semelhantes de triângulos por definição. O que a gente vai fazer? Descobrir situações onde eu posso falar que tem alguma coisa faltando no meu desenho, mas mesmo assim ainda existe semelhança. Então, eu tenho três casos onde eu posso falar de situações que alguma coisa está faltando, mas mesmo assim eu posso garantir que os dois triângulos que eu estou comparando são semelhantes. Então aqui vai aparecer três casos, tá? O primeiro caso que aparece é esse caso aqui, ó, A. Lembrando, quando aparecer letra A, significa ângulo. Quando aparecer a letra L maiúscula, significa lado. Então esse caso aqui, lado A, se dois triângulos possuem dois ângulos ordenadamente congruentes, então são semelhantes. Então o que significa isso? Ó, dois triângulos, tamanhos diferentes aqui, quem está vendo. Só que eu tenho, ó, o ângulo A pintado de uma cor e o ângulo P pintado de uma mesma cor. Ângulo B pintado de uma cor e o ângulo Q pintado da mesma cor. Só tenho dois ângulos, ó. Mas como esse é igual a esse e esse é igual a esse, mesmo eu não sabendo quanto vale esse terceiro ângulo aqui, ó, eu já sei que esses dois triângulos são semelhantes. Ah, porque eu posso falar isso? Ah, posso falar de várias maneiras. Se eu somar os três ângulos, tem que dar 180. Então, obviamente, esse valor que tem aqui vai ser o mesmo que esse de cá. Aí eu tenho os três ângulos iguaizinhos para mim.
Então, tendo dois ângulos idênticos em dois triângulos, eu posso falar que eles são triângulos semelhantes. Segundo caso, chamado aí LAL. Então, lado, ângulo, lado. Cuidado aqui, que tem que ser exatamente LAL. Eu não posso falar ALL, tá? Porque é a sequência que está fazendo dos meus lados. Então, aqui eu tenho, se dois triângulos possuem dois lados correspondentes ordenadamente proporcionais, e se o ângulo compreendido entre eles for congruente, então os triângulos são semelhantes. Então, quem são esses dois lados que está falando? Então, lado AB e lado BC. E tem o ângulo conhecido entre os dois, Então, esse lado com esse lado forma um ângulo. É esse ângulo que eu quero ter como referência. Vai no outro triângulo. Esse lado e o ângulo de referência, o que está no meio deles. Então, se os dois ângulos aqui forem iguais e se esse lado dividido por esse der o mesmo resultado que esse dividido por esse, os dois triângulos são semelhantes. Então, esse lado aqui também vai respeitar a proporção desse lado aqui, mesmo que ele não apareça para mim no enunciado. Tá? E vai servir para eu poder fazer a conta sobre isso. Terceiro e último caso seria lado, 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 ou LLL. Se dois triângulos têm os três lados correspondentes ordenadamente proporcionais, então os triângulos são semelhantes. Então, eu tenho aqui, lado AB, BC e o CA. No outro, PQ, QR, PR. Se o AB dividido pelo PQ der a mesma coisa que o BC sobre o QR e dá ainda a mesma coisa que o AC sobre o PR, os dois triângulos são semelhantes. Tá? Então, são três casos aí que a gente usa para poder reconhecer se aquela regra inicial do que é semelhante ou não está funcionando. Não entendi, né? Vamos ver no exercício como funciona. Então, tenho dois triângulos, já falei para você, esse ângulo é igual a esse ângulo é igual a esse. Então, eu estou dando dois ângulos para vocês. Se os dois ângulos são pintados da mesma cor, então já estou saindo de início que eles são triângulos semelhantes. E aí eu posso calcular, através de proporção, quanto vale esse valor do x. Então, eu faço a semelhança a partir dos ângulos correspondentes. Então, 36 sobre o x tem que dar 45 sobre o 30. Montei igualzinho a gente montava lá um triângulo de Tales. Aí, como a gente já fez essas contas aqui, em vez de multiplicar em cruz para trabalhar com os números grandões, vou fazer as simplificações, tá? Então, o 45 e o 30, simplifiquei por 15. Deu 3 meios. O 3 e o 36 agora, eu vou simplificar por 3. Vai me dar 12 e 1. E agora, multiplicando aqui, eu tenho x valendo o 24. Então, aqui, semelhança de triângulos, eu posso falar que são semelhantes porque eu tenho dois ângulos iguaizinhos. Ângulo, ângulo. Aquele primeiro caso. Caso A. Uma segunda situação, probleminha em forma de coisa mais complexa. Um obelisco de 12 metros de altura projeta, num certo momento, uma sombra de 4,8 metros de extensão. Calcule a distância máxima que uma pessoa de 1,80 m de altura poderá se afastar do centro da base do obelisco ao longo da sombra para, em pé, continuar totalmente na sombra. Então, aqui está um desenho de como funciona. O obelisco é uma estátua, por exemplo, de 12 metros. A pessoa está aqui, com 1,80 m, e esse tracejado aqui, é o caminho que a luz está fazendo iluminada. Só que aqui a parte de baixo, é a parte de sombra. Então, tudo isso aqui, desde a base do obelisco até aqui onde chegou a luz tracejada no chão, vale 4,80 metros. Tá? O que a questão pergunta é, se a pessoa está aqui, colado no obelisco,
vai se movimentando ao longo da sombra, qual que é a distância máxima que ela pode percorrer para a sombra dela continuar dentro da sombra do obelisco, ou para ela continuar dentro da sombra do obelisco. Então a ideia nossa aqui é isso, ó. A pessoa vai se movimentar até a cabeça dela chegar nesse tracejadinho aqui. Aí as duas sombras, ó, se equilibram, tá? E aí, se você pensar em que caso de proporção que eu tô de semelhança triângulo que tem aqui, estou pensando nesse caso aqui, ó. Tem um triângulo grande, onde esse ângulo aqui eu conheço, e esse ângulo aqui, ó, embaixo é 90 graus. Então eu tenho dois ângulos. Quando eu vou para o triângulo pequeno, ó, que envolve o homem e o chão, eu tenho esse ângulo que é o mesmo, que ó, é a mesma tracejada com o chão, e o homem na vertical me dá 90 graus aqui. Então eu tenho dois ângulos, ó. Esse que é comum para os dois triângulos, para o triângulo grande e pequeno, e o 90 graus. E no triângulo grandão, aqui na base tem 90 graus. Então, tendo dois ângulos, semelhança é verdadeira. Só para completar a figura, ó, eu quero saber quanto que eu posso andar a parte do obelisco. Tá? Então, os meus triângulos aqui, ó, essa distância é um x, mas aqui não é um triângulo, ó. Essa figura aqui é um trapézio. Então, tem que dar um jeito de encaixar no triângulo. O triângulo está aqui na frente, ó. Então, se tudo isso era 4,8 e aqui eu chamei de x, esse pedaço da frente, ó, é o 4,8 menos o x. E aí eu vou trabalhar com esse triângulo pequenininho, onde a altura vale 1,8 e a base 4,8 menos x, e o triângulo grandão, a altura valendo 12 e a base valendo 4,8. Então, ó, maior sobre o menor, 12 sobre 1,8. Nas bases, maior sobre a menorzinha, 4,8 sobre 4,8 menos x. Multiplica 12 vezes 4,8 menos x igual 4,8 vezes 1,8. Aqui, como tem muito decimal na continha, eu vou fazer o seguinte: vou escrever 48 sobre 10 e 18 sobre 10. Porque aí eu tenho a seguinte situação, ó. Como aqui eu tenho uma multiplicação, o número 12 vezes o parênteses, e aqui eu tenho uma outra multiplicação, eu vou poder simplificar. Vou simplificar o 48 com esse 12. Tá? Então, dividindo por 12 esse lado, o 12 some. Dividindo por 12 o 48, me dá 4. As barrinhas de frações apareceram aqui, mas é 48 sobre 10 e 18 sobre 10. Mesma coisa aqui. Então, 48 por 12 deu 4. E esse 12 dividido por 12 deu 1, que a gente não escreve mais aqui. Fazendo a continha de cima, ó, fração vezes fração. 72 sobre 100. E aqui continua a mesma coisa. O 72 sobre 100 é 0,72. E aí, isolando, o x vem para cá positivo, 0,72 vem para cá subtraindo. Então, no final, o meu x, 4,08. Tá? E o meu x, não esqueça, apesar de aqui ter aparecido 4,8 menos x, o x sozinho é essa distância aqui, ó, que é o que a questão pergunta. Se afastando do obelisco, quantos metros eu posso andar até a minha sombra ficar certinho, ou o meu limite de sombra não sair da sombra do obelisco. Tá? Dá uma olhada então nos dois exemplos, são semelhanças, então tem que pegar lado correspondente de um triângulo com o lado correspondente do outro triângulo, e dois pares de lados correspondentes. Sempre vai estar faltando alguma coisinha para você calcular, para resolver multiplicando em x para resolver no final. Tá? Então espero que tenha dado para entender. Se não entendeu, dá uma perguntada para mim aí ao longo dos dias, e vou deixar um montão de atividade para vocês fazerem aí. Tá? Um abração.